Olá, meus caros, dando continuidade ao nosso nexo de causalidade. Acredito que o seu raciocínio jurídico agora já esteja adequado a acertar as questões, tudo bem? Que tratam aí do nexo de causalidade, tudo bem? Na tela, vamos fazer mais algumas questõezinhas só para treinamento e verificação do seu aprendizado, questões aí de verificação de aprendizado. Show de bola! Acredito que já esteja bem mais tranquilo o tema, tá? Quando eu adentrei em nexo de causalidade, apesar de ser uma aula online, eu consigo sentir aqui, às vezes, a sua angústia sobre o tema, né? Às vezes o aluno começa angustiado ali, quer aprender. A gente tem essa ânsia de querer aprender rapidamente, e às vezes a gente acha que é só A, B, acabou, é sim ou não. Direito não é sim ou não, tem que ter o processo, tá? Com esse processo de aprendizagem, fica mais fácil, fica mais tranquilo, tá? Então, preciso do processo. Então, assim, 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 não. Vamos aprender o processo. E aí, numa questão, por mais que o exemplo mude, você tem um raciocínio jurídico correto para acertar a questão. Tudo bem? Na tela, vamos lá. Uma questãozinha aí de juiz. Nossa, professor, só questão de juiz, promotor. Tranquilo, tranquilo. Dentro do nosso aprendizado, dentro do nosso conhecimento. Nada demais. Nossa, questão de juiz extremamente difícil. Não! Vimos uma questão de promotor de Goiás, tranquila, nada demais. Tá? Dava para acertar com tranquilidade, dentro dos nossos conhecimentos, dentro daquilo que foi aprendido. Tá bom? Então, não se espante aí com o cargo. Tá? Não se espante com o cargo. João, com a intenção de matar José, seu desafeto, efetuou o disparo de arma de fogo contra ele. Tá vendo que até os exemplos são muito parecidos, né? José foi atingido pelos projéteis e faleceu. Considere que, depois de feitos os exames necessários, se tenha constatado uma das seguintes hipóteses relativamente à causa de morte de José. Então foi fazer lá a necrópsia, o exame cadavérico, verificou-se uma dessas hipóteses na autópsia. Apesar dos disparos, hipótese 1, primeira hipótese, apesar dos disparos sofridos pela vítima, a causa determinante da sua morte foi intoxicação devido ao fato de ela ter ingerido veneno minutos antes de ter sido alvejada. Então ela morreu por causa de quê? Por causa do veneno. O veneno foi anterior. Isso é uma causa absoluta ou uma causa relativa? Isso é uma causa absoluta, né? Não tem nada a ver com a conduta do agente. Causa absoluta. Se é uma causa absoluta, você já sabe. Morreu por causa de uma causa absolutamente independente, ela rompe o nexo de causalidade, o resultado não é do agente. 2. A morte decorreu de ferimentos causados por disparo de arma de fogo, efetuados por terceiro, no mesmo momento em que João agiu, e sem o conhecimento deste. Eu tenho o quê? Eu tenho uma causa concomitante. Ela é absoluta ou ela é relativa? Professor, ela é absoluta, porque ele morreu em decorrência dos outros tiros. A morte decorreu de ferimentos causados por outros disparos, e não por causa dos disparos de João. Detalhe importante aqui. Tá? Detalhe importantíssimo. Professor, ele morreu por causa da soma dos disparos. Causa relativa. Não, professor, o exame aqui, o laudo, ele chegou à conclusão que a morte decorreu de ferimentos causados pelos outros disparos, que não os de João. Causa absoluta. Se é causa absoluta, rompe o nexo de causalidade e o resultado não é do agente. A causa absoluta, rompe o nexo, o resultado não é do agente. Tudo bem? Na tela. Tá ficando fácil, né? Tá ficando fácil. Professor, mas a questão é para juiz e ela só tá mais fácil porque ela é antiga. Antiga nada, 2019, presta atenção. 3. A vítima faleceu em razão dos ferimentos sofridos, dos disparos, os quais foram agravados por sua condição hemofílica. Eu temos aqui uma hemofilia. Eu só vou colocar aqui, eu só vou escrever para você quais são os casos aí, né? Primeiro caso, a causa determinante da morte foi uma intoxicação devido ao fato de ela ter ingerido, ela não, ele, né, José,
em virtude de ele ter ingerido... Ela, a pessoa, né? A pessoa ter ingerido veneno minutos antes. Aqui é uma causa, a causa absoluta pré-existente. Só sendo um pouco mais técnico, tudo bem? Você me autoriza? 2. A morte decorreu de ferimentos causados por disparos efetuados por terceiro no mesmo momento. Isso aqui é uma causa absoluta concomitante. 3. A vítima faleceu em razão de ferimentos sofridos, os quais foram agravados por condição hemofílica, hemofilia. Deixa eu ver se vai ter espaço aqui. Vou colocar aqui do lado porque não tem espaço. É uma causa... Eita, tá difícil. Agora sim. Uma causa relativa pré-existente. O resultado é ou não é do agente? Professor, eu aprendi... Olha a maldade, olha a forma de fazer prova. Eu aprendi que o resultado, para ser dele, ele tem que saber, tem que ser dolo. Duas coisas aqui. Primeiro que foi só agravado, ele já morreria de qualquer jeito. Então o resultado já era do agente. Mesmo que não tivesse isso. Mesmo que não fosse agravado, fosse a soma. Não falou nada de dolo, esqueça, vai na regra. Não falou, sabe da condição, não falou nada. Resultado é do agente. Só fale sobre isso se for perguntado. Só fale sobre isso na questão se for perguntado. Não falou, regra geral. O resultado é do agente. Tudo bem? Na tela. 4. A morte decorreu de uma infecção hospitalar que acometeu a vítima quando do tratamento de ferimentos causados pelo tiro. Opa, eu tenho aqui uma causa relativa superveniente, uma causa relativa superveniente que não por si só provocou o resultado, que não por si só produziu o resultado. É o que a gente chama de desdobramento natural. Logo, o resultado é do agente. Verificamos que o resultado é do agente no 3 e no 4. Ok? Verificamos que o resultado é do agente aqui no 3 e no 4. No 1 e no 2, o resultado não é do agente, ele não responde pelo resultado morte. No 3 e no 4, ele responde pelo resultado morte. Maravilha! Show de bola! Show de bola. Assim fica muito mais fácil, assim fica muito mais tranquilo. Nessa situação hipotética, conforme a teoria dos antecedentes causais adotada pelo Código Penal, João responderá pela morte de seu desafeto caso se enquadre em uma das hipóteses previstas nos itens. Ah, tá. Quais os itens? 1 e 2, 1 e 3, 3 e 4. Ah, sim. Quais os itens em que ele responde pelo resultado morte? Nos itens 3 e 4, já vimos, né? Nos itens 3 e 4, a morte é dele. Nos itens 1 e 2, ele não responde pelo resultado morte. Gabarito letra C. Questão para juiz de direito, TJ Bahia 2019, extremamente tranquila, extremamente fácil. Professor, fácil agora? Agora, claro, fácil agora. Mas é para isso que a gente está aqui, né? Mais uma questão, 2016, analista de controle jurídica, Tribunal de Contas Estadual do Paraná. Considerando a relação de causalidade prevista no Código Penal, assinale a opção correta. Olha que questão difícil. Vou dizer que ela é difícil por quê? Porque ela é embolada. As causas supervenientes e relativamente independentes possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e não excluem a imputação. As causas pré-existentes relativamente independentes não possuem relação de causalidade e por aí vai. Ó. As causas pré-existentes absolutamente independentes possuem relação de causalidade e por aí vai. E vai, e vai. As causas possuem relação de causalidade. Tá vendo que é uma questão embolada, que você tem que ficar tranquilo para não errar ela. Então a questão, ela trabalha nas seguintes hipóteses. Ela traz a causa lá relativa ou absoluta, e diz o seguinte: algumas delas
possuem relação de causalidade. Possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito. Não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito. Possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito. Não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito. Não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito. E por último, ela verifica se exclui ou não exclui a imputação. Tá? Se exclui ou não exclui a imputação. Você poderia fazer a questão de dois modos. Eu tenho dois caminhos a percorrer. Tá? Você pode ir primeiro em um, depois no outro, tanto faz. Quais são os caminhos? As causas absolutas excluem a imputação. As causas absolutas excluem a imputação. As causas relativas não excluem a imputação, salvo a causa relativa superveniente que por si só provocou o resultado, porque essa exclui. As causas relativas não excluem a imputação. Qual é o outro caminho? As causas absolutas não possuem relação de causalidade com a conduta do agente. Elas não possuem relação de causalidade com a conduta do agente. As causas relativas possuem relação de causalidade com a conduta do agente. As causas relativas possuem relação de causalidade com a conduta do agente. As causas absolutas não possuem relação de causalidade com a conduta do agente. Se ela é absoluta, é porque ela não possui nenhuma relação de causalidade com a conduta do agente. Se ela é relativa, é porque ela possui relação de causalidade com a conduta do agente. Tudo bem? Na tela. Vamos para o caminho mais fácil. Primeiro, se for absoluta, exclui nexo. Tudo bem? Se for absoluta, exclui nexo. Perfeito? Vou apagar para ficar mais fácil agora. Causa absoluta, causa absoluta. Causa absoluta exclui ou não exclui nexo? Causa absoluta exclui o nexo de causalidade. Ok? Causa absoluta exclui o nexo de causalidade. Causa absoluta não exclui o nexo causal. Está errado. Tá? Causa absoluta exclui o nexo de causalidade. Ok? Causa absoluta exclui o nexo de causalidade. Causa relativa não exclui o nexo. Causa relativa não exclui o nexo. Ou seja, a imputação é do agente. A letra B diz que a causa relativa pré-existente exclui a imputação do agente. A causa relativa pré-existente exclui a imputação? Não, está errado. Causa relativa não exclui a imputação. Não exclui o nexo. O resultado é do agente na causa relativa. Salva a superveniente. Depois a gente fala da superveniente. Tá? Salva a superveniente. A letra A fala de causa superveniente relativamente independente. Guarda no bolso. Como é exceção, guarda no bolso a causa relativamente dependente superveniente. A letra D fala de causa concomitante relativamente dependente. A causa concomitante relativamente dependente, ó, não exclui a imputação do agente. Isso aqui está correto. Causa relativamente dependente não exclui a imputação. A imputação é dele. O resultado é dele. Está certo dizer que não exclui a imputação. Essa parte está certa. Ok? Então, caminhamos o primeiro e verificamos... Eu tirei a B aqui também, né? Verificamos se ficou A, D e E. No primeiro caminhar, causa absoluta exclui imputação. Causa relativa não exclui imputação. Tá? Verificaremos depois a causa relativa superveniente, claro. Ok? Essa aí é um pouco diferente. Temos uma exceção. Agora vamos ver a relação com a conduta do agente. Causa absoluta não possui relação com a conduta do agente. Causa relativa possui relação com a conduta do agente. Tudo bem? Na tela. Letra E. As causas concomitantes absolutamente dependentes não possuem relação de causalidade com a conduta do agente. Se ela é absoluta, ela não possui relação de causalidade. Está correto. Se ela é absoluta, ela não possui relação de causalidade. Letra D. As causas concomitantes relativamente dependentes não possuem relação de causalidade com a conduta. Errado. Causa relativa possui relação de causalidade com a conduta do agente. A relativa tem uma relação, ela está junto ali, né? A relativa está junto
A absoluta está separado. A relativa está junto, a absoluta está separado. Letra A. Causa relativa possui relação de causalidade com o do agente. Está certo. Causa relativa possui relação de causalidade com o agente. E o finalzinho. Não exclui a imputação do agente. Olha a maldade aqui. Olha a maldade. Não exclui a imputação do resultado. Causa relativamente dependente superveniente exclui ou não exclui a imputação? Depende. Se foi por si só ou não por si só. Se por si só, exclui. Se não por si só, não exclui. Então essa questão letra A está incompleta, eu não sei. Porque ele não fala se é por si só, se não por si só. Só fala que é uma causa relativamente dependente, só isso, uma causa relativamente dependente superveniente. Não fala se ela é por si só, se não é por si só. Logo, ela não exclui a imputação? Depende, tem caso que exclui, tem caso que não exclui. Por isso que eu não posso dizer que a letra A está certa. Mas faltou um detalhe, né? Poderia ser mais incisivo aqui. Eu não posso dizer que a letra A está certa. A letra E, eu posso dizer com toda certeza que ela está correta. Perceba que essa questão aqui é uma questão que caiu para analista de controle, TCE Paraná, mais difícil que a questão de juiz e promotor. Tá? Mais difícil que a questão de juiz e promotor. Tudo bem? Letra E na tela. Letra E. As causas concomitantes absolutamente dependentes, se é absoluta, não possui relação de causalidade com a conduta. Correto. E exclui o nexo causal. Correto. Causa absoluta exclui o nexo causal. Rompe o nexo causal. Gabarito, então, letra E. Letra E. A letra A ficou no depende ali, né? A letra A ficou no depende. Perfeito? Tranquilo? Vamos adentrar agora ao nexo de causalidade nos crimes omissivos. 13, parágrafo 2º. O 13, parágrafo 2º, ele traz a conduta omissiva do garante. É o chamado crime omissivo impróprio. Não existe um delito específico para essa omissão. O agente responde por causa do 13, parágrafo 2º, num crime comissivo. É os denominados crimes comissivos por omissão. Então é o seguinte, ó, vamos à conduta. Tem lá um roubo acontecendo, ou um homicídio. E o policial não faz nada, ele fica lá de braço cruzado. Pode fazer aí. O policial é o garante. Ele tem o dever de agir, ele se omite. Imagine o seguinte, olha só na tela. Conduta aqui do homicida, que a morte da vítima, né? E a conduta do policial, que se omite. Se eu retirar do mundo a conduta omissiva do policial, a morte ocorre do jeito que ela ocorreria? Sim. Logo, a conduta do policial, conforme o regramento geral, caput 13, não é causa. Esse crime omissivo praticado pelo policial não é causa. Numa causalidade natural, numa causalidade física do 13 caput, não seria causa. O que o direito faz? O que a lei faz? Ela cria uma causa. Ela fala assim, eu quero que seja. Ele vai responder por essa omissão. Essa omissão é penalmente relevante. Ela cria o chamado nexo de causalidade normativo. O 13, parágrafo 2º, adota a teoria da causalidade normativa. Uma causalidade criada pela norma, que não existia no mundo real. Na tela. Enquanto que o 13 caput, ele adota a causalidade, um nexo causal físico, um nexo causal natural, o 13, nos crimes omissivos impróprios, o 13, parágrafo 2º, ele adota um nexo causal normativo. Na verdade, todos os crimes omissivos adotam nexo de causalidade normativo. Em todos os crimes omissivos. Então, o nexo de causalidade, verificamos ali pelo processo hipotético de eliminação de Stirren, que não seria causa no nexo causal físico, mas é criado aqui um nexo de causalidade normativo, no 13, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. Tá? Nexo de causalidade normativo. Já te ensinei o que é um crime omissivo próprio e um crime omissivo impróprio. Tá? O 13, parágrafo 2º, ele traz o exemplo de um crime omissivo impróprio. Porque o policial, ele responde pela conduta do homicida. E o homicida pratica um crime comissivo. O policial responde por um crime comissivo por omissão. Ou omissivo impróprio.
Professor, e o crime omissivo próprio, omissivo puro? O omissivo próprio, omissivo puro é quando a própria lei, a conduta típica, já é um crime omissivo. Omissão de socorro, omissão de cautela. A própria lei já traz um crime omissivo. É um crime omissivo próprio ou um crime omissivo puro. Os crimes omissivos próprios ou omissivos puros não admitem tentativa. Não admite tentativa. Eu não preciso do resultado material para sua consumação. Normalmente são crimes de mera conduta. Basta a omissão. A gente responde pela simples omissão. Se omitiu, já tem crime. Os crimes omissivos próprios ou puros. E exige-se a previsão legal de um tipo penal. Um tipo penal específico para aquela omissão. No crime omissivo próprio ou omissivo puro, exige-se a existência de um tipo penal específico para aquela omissão, para que o agente responda pela omissão. Porque a omissão, se não houver um tipo específico, ela é penalmente irrelevante, é impunível. Eu sou o cúmplice, eu sei do crime, fiquei sabendo do crime e não fiz nada. Você não responde. Até cuidado com a palavra cúmplice, né? No Brasil, o cúmplice é utilizado como partícipe, desde que ele pratique um ato. Só se omitir não é crime. A omissão só vai ser crime em duas hipóteses. Ou existe um tipo penal específico, ou você tem um dever de evitar. Ou você tem um dever imposto pela lei, ou um dever de evitar. Se você tem um dever de evitar aquele crime comissivo, é caso de omissão imprópria, crime comissivo por omissão. Ou quando a lei impõe que a sua omissão é crime, aí é crime omissivo puro ou omissivo próprio. O omissivo puro ou omissivo próprio não depende do resultado material, se consuma com a simples omissão e não admite tentativa. O crime omissivo impróprio ou impuro ou comissivo por omissão depende do resultado material, admite tentativa. É crime material, ele depende da ocorrência daquele resultado. Admite a tentativa. Ok? Admite-se a tentativa. Tudo bem? Na tela. Nosso 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante. Quando eu falo que a omissão é penalmente relevante, significa que o omitente responde pelo resultado. Temos lá uma praia com mar. Uma pessoa está se afogando. Temos aqui na areia um surfista e um salva-vidas, um bombeiro salva-vidas. Os dois olham e falam assim, não vou fazer nada não, deixa pra lá, deixa morrer. Deixa morrer. Surfista tem dever específico? Existe aí um dever específico de agir para ele? Não. Logo, ele não responde pelo resultado morte. Responde pela simples omissão dele. Omissão de socorro. Responde pela simples omissão. Omissão de socorro. Bombeiro salva-vidas tem o dever de agir, o dever de evitar o resultado? Tem. Logo, ele responde pelo resultado morte. Homicídio. Responde pelo resultado morte. Homicídio. Então, bombeiro salva-vidas, homicídio. E o surfista ou o banhista responde pela omissão de socorro. Tudo bem? Desde que para eles exista a possibilidade de agir, né? Porque às vezes o cara que está ali, o surfista, não vou colocar surfista, mas o banhista não sabe nadar. Aí vai salvar como se não sabe nadar? O bombeiro está ali para isso, tem que saber, né? Ele está ali para isso. Foi treinado para isso. Tudo bem? Na tela. Artigo 13, parágrafo 2º. Adota o nexo causal normativo. A teoria da causalidade normativa. A omissão é penalmente relevante, ele responde pelo resultado. Ele responde pelo resultado. Quando o omitente devia, ele tem o dever de agir e quando ele pode agir. Quando ele tem o dever de agir e quando ele pode agir. Quando existe a possibilidade de ele agir. Ele vê uma pessoa se afogando muito longe da costa, mas muito longe, não tem como ele chegar lá nadando. Ele pode agir? Nesse caso, se ele não tiver um barco, se ele não tiver um aparelho ali para ajudar, não dá. Ou seja, ele não podia nem agir. Ele não podia nem agir. Professor, ele abandonou o posto. Ele abandonou o posto. Ele não viu a pessoa morrer. Será que ele responde aqui pela omissão dele, crime omissivo impróprio culposo? Tem entendido a doutrina que não, que ele tem que pelo menos estar presente. Tá? Tem entendido a doutrina que não responde na modalidade culposa caso ele não esteja presente, caso ele nem fique sabendo. Ok? Caso ele abandone o posto.
tudo bem, doutrina. Assim tem caído em prova, tá bom? Assim tem caído em prova. Perfeito? Na tela. Omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Quando é que existe um dever de agir? Quando eu sei que a pessoa deve agir. Em 3 casos. Ela deve agir. Deixa eu passar aqui para chegar nos 3 casos. Ela deve agir quando ela tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quando a lei assim determina, policiais, bombeiros, por lei têm essa obrigação de vigilância, essa obrigação de proteção. Os pais em relação aos filhos, os tutores em relação aos tutelados, os curadores em relação aos curatelados. A lei o obriga a cuidar, a proteger. A lei assim determina. Os agentes penitenciários em relação aos presos. Eles têm uma obrigação de vigilância, uma obrigação de proteção? Sim. Policial em relação ao preso. Policial prende alguém, vem a população matar aquele. Policial deixa. A população vem matar o cara. Policial deixa. Policial tem a obrigação de proteção em relação àquele preso. Ah, mas ele é estuprador. Eu sei. Mesmo ele sendo estuprador, o policial tem a obrigação de proteção. O policial nada faz, a omissão do policial é penalmente relevante. A população mata, um crime multitudinário praticado pela multidão, se o policial se omite, ele responde. Porque ele tem obrigação de cuidado, proteção e vigilância em lei, determinado por lei. Além disso, a pessoa terá o dever de agir se ela se obrigou de outra forma, que não da lei. Por exemplo, contratual. Uma babá contratualmente se obriga a proteger. Se ela se omite, ela responde pelo resultado. Uma pessoa que faz uma segurança particular, ela contratualmente se obriga a proteger. Logo, ela responde pelo resultado se ela se omitir. Então, segurança particular, ele recebe um dinheirinho lá para fazer a segurança. Na hora que ele verifica algo acontecendo com o VIP, com a autoridade que ele está protegendo, ele se omite. Fala, não, vou deixar. Deixa para lá, esse cara aí não vale mesmo. Ele tinha obrigação de proteção. Ele tinha obrigação de cuidado. Professor, mas derivou da lei? Não, derivou da lei não, pode colocar na tela. Derivou do contrato. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Derivou do contrato. Derivou do contrato. Professor, fui tomar banho de mar e eu fiquei aqui o dia inteiro com meu filho na praia. Quando deu umas 5 horas, eu já, o dia inteiro, não consegui nem tomar nenhum banhozinho. Vou tomar um banho agora. Para isso eu falei com um casal que estava aqui do lado, não faça isso. Mas falei com o casal se obrigou, falou, não, deixa que eu olho. Fui tomar meu banho. O casal, por descuido, por negligência, o meu filho entrou no mar e morreu. O casal se obrigou. Uma pessoa que fala que vai cuidar de uma criança, ela se obriga. De outra forma, de qualquer forma, inclusive verbal, ela se obrigou, ela assumiu a responsabilidade de cuidado, de proteção e vigilância. Logo, ela responde por esse resultado, morte. Professor, homicídio doloso? Não, culposo, né? Culposo. Professor, a babá viu a criança cair na piscina e ficou lá olhando. Omissão dolosa. Omissão dolosa. Então, nesses casos podem ser culposos ou dolosos. Tá? Culposos ou dolosos. Quando culposos, são chamados de crimes de ouvido. Tá? Quando os culposos, chamada omissão culposa, chamados de crimes de ouvido. O pai que tem a obrigação de proteger o filho, ele todo dia leva o filho na escola, e vai para o trabalho. Belo dia, ele esquece e vai direto para o trabalho. Vai trabalhar, ok, chega lá no trabalho, onde está o filho dele? No carro, morre asfixiado no carro. É um crime omissivo impróprio culposo, crime de ouvido. É possível a aplicação do perdão judicial nessa hipótese. É possível, mas é crime. Tá? É possível a aplicação do perdão judicial. E terceira hipótese, na tela. Com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. O agente, com seu comportamento, ele cria o risco. O agente, com seu comportamento, ele cria o risco. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho 3 amigos, estão na beira da piscina. A empurra B e B cai lá na piscina. O outro amigo fala, caraca, tu fez isso, cara. Não, já que você fez, não vou fazer nada, vou deixar ele morrer aí. O outro que empurrou, vou deixar morrer também. Deixar morrer afogado.
Aquele que com o comportamento criou o risco, que empurrou, responde por homicídio, porque ele criou o risco com o seu comportamento. Aquele que se omitiu é omissão de socorro. Ele não criou o risco de comportamento, mas ele deixou acontecer. Ele se omitiu. Ele se omitiu em salvar a vítima. Professor, mas ele não é garante. Sim, ele não é garante. Mas aí pode entrar para ele o crime de omissão de socorro. 135 do Código Penal. Aí para ele omissão de socorro. Para o outro que criou o risco, crime omissivo impróprio, porque ele criou o risco. Logo, homicídio. Doloso ou culposo, depende do caso concreto. Quer ver um grande exemplo aí, midiático, dessa terceira hipótese? O cara, ele casou com uma modelo. Aí estava casado há pouco tempo, foram para uma ilha e tal, acho que era até lua de mel, próximo da lua de mel e tal, vamos lá para a ilha. E aí o tempo começou a ficar ruim. Ele falou assim, olha, vamos voltar aqui no jet ski, no barquinho e tal. E ele foi avisado, ó, o tempo tá ruim, você não pode passar nesse lugar aí. Ele falou, não, vou assim mesmo. E vou te levar. Ele levou a esposa. Aí ele levou a esposa. A esposa caiu e morreu. Com o comportamento dele, ele criou risco. Com o comportamento dele, ele criou risco. Logo, ele não pode se omitir aquele resultado. Caso ela morra, ele pode responder dolosamente ou culposamente. Se ela se afogar, ele deixar dolosamente. Não é omissão de socorro, é homicídio. Não é omissão de socorro, é homicídio. Se ela se afogar, ele deixar. Porque ele criou o risco. Ou culposamente, caso ele, por negligência ali, acaba não conseguindo salvar. Foi meio negligente. Esse caso, inicialmente ele foi indiciado por homicídio culposo. Tá? O marido lá foi indiciado por um caso famoso aí no Brasil. Tá? Ele foi indiciado por homicídio culposo. Por quê? Com o comportamento dele anterior, ele criou o risco e ocorreu ali uma omissão culposa. Logicamente que a defesa dele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem que ele criou o risco. E ele devia agir, porque ele criou o risco, tudo bem. Mas ele não podia agir, não tinha como, não existia possibilidade para ele agir. Ele fez de tudo, só que ele não conseguiu, ele não podia. Aí você retira lá o elemento podia para retirar a responsabilidade dele. Tese defensiva, tá? Tese defensiva. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Com isso, terminamos nexo de causalidade, 13 parágrafo 1º e 13 parágrafo 2º. Falta um pouco ainda? Falta. Falta teoria da imputação objetiva, que eu vou deixar um bloco especial para você aí, para quem quiser estudar teoria da imputação objetiva. Tudo bem? Espero você na próxima. Tchau, tchau.